Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite. A informação semanal deste sábado 23 de janeiro está no ar. Esta semana, o primeiro-ministro António Costa anunciou, depois da reunião do Conselho de Ministros, o encerramento das escolas por um período de 15 dias. Face a esta nova realidade, impõe-se alterar o conjunto de medidas que foram adotadas a semana passada. Em primeiro lugar, quanto aos serviços públicos, nós iremos proceder ao encerramento das lojas de cidadão, mantendo-se exclusivamente em funcionamento o atendimento por marcação nos demais serviços públicos. Em segundo lugar, e relativamente aos tribunais, são suspensos os prazos de todos os processos não urgentes. E, em terceiro lugar, apesar de todo o esforço extraordinário que as escolas fizeram para se preparar para que pudessem funcionar normalmente em atividade presencial, face a esta nova estirpe e à velocidade de transmissão que ela comporta, manda o princípio da precaução que procedamos à interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias, suspensão e interrupção que será devidamente compensada no calendário escolar, da forma que o Sr. Ministro da Educação irá ajustar com o Conselho de Diretores de Escola, de forma a compensar estes 15 dias que se irão perder de ensino presencial, com o alargamento de período presencial em outro período dedicado a férias. A reorganização do ano letivo prevê compensações no Carnaval, Páscoa e no final do ano letivo. Para que pudessem funcionar normalmente em atividade presencial, face a esta nova estirpe e à velocidade de transmissão que ela comporta, manda o princípio da precaução que procedamos à interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias, suspensão e interrupção que será devidamente compensada no calendário escolar, da forma que o Sr. Ministro da Educação irá ajustar com o Conselho de Diretores de Escola, de forma a compensar estes 15 dias que se irão perder de ensino presencial, com o alargamento de período presencial em outro período dedicado a férias. O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, apresentou esta quinta-feira, ao início da noite, a reorganização do calendário letivo na sequência da decisão anunciada ontem em sede de Conselho de Ministros pelo chefe do Governo, António Costa, de interromper as atividades letivas e encerrar temporariamente as escolas durante 15 dias, com início hoje e até 5 de fevereiro. Titular da pasta da Educação realçou que a interrupção decretada no âmbito do confinamento seja compensada no Carnaval, na Páscoa e no final do ano letivo. Tiago Brandão Rodrigues realçou que esta extensão já estava decidida, tendo como objetivo recuperar as aprendizagens prejudicadas no ano passado e também prever um eventual agravamento do atual quadro sanitário, o que se confirmou. A proibição de circulação entre concelhos regressou e o acesso a zonas de concentração foram limitados. O primeiro-ministro António Costa anunciou esta segunda-feira, na sequência do Conselho de Ministros extraordinário, que vai restringir as normas de confinamento na sequência da renovação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República e tendo em conta os números de novos contágios que se têm registado nos últimos dias. É reposta a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana e todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13 horas
aos fins de semana, com exceção do retalho alimentar, que aos fins de semana se poderá prolongar até às 17 horas. O Governo assegurou mais de 31 milhões de doses da vacina suficientes para 18 milhões de pessoas. O Governo confirma que assegurou até ao momento mais de 31 milhões de doses de vacinas, doses suficientes para se vacinar mais de 18 milhões de pessoas. A informação é avançada pelo gabinete da Ministra da Saúde, que esclarece que a estratégia conjunta de compra de vacinas pela União Europeia inclui várias etapas. Nos contratos iniciais com as várias farmacêuticas que têm acordo com a Comissão Europeia, com calendários de entrega em 2020 e 2021, Portugal adquiriu todas as vacinas possíveis de serem compradas face à sua população. O gabinete da Ministra da Saúde avança que, além dos contratos iniciais, Portugal adquiriu ainda quantidades adicionais de outras vacinas, nomeadamente da BioNTech Pfizer e da Moderna, prevendo também adquirir doses adicionais ao contrato inicial com a AstraZeneca. O Governo alarga estruturas de apoio à retaguarda e reforça assim a capacidade de resposta à pandemia. O Governo alargou as valências atribuídas às estruturas de apoio de retaguarda, reforçando a capacidade de resposta no combate à pandemia Covid-19. Segundo o gabinete do Ministro da Administração Interna, esta Rede Nacional de Estruturas de Apoio de Retaguarda, supletiva à rede já constituída pelos municípios, conta já com 20 EAR operacionais. As 20 já operacionais têm uma capacidade máxima instalada para 2.069 utentes. De acordo com a mesma fonte, destas 20 estruturas operacionais, 11 têm atualmente utentes instalados num total de 144 utentes. O Governo esclarece que existem no país 20 estruturas de apoio de retaguarda operacionais. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa disponibilizou 5 camas para ajudar outros hospitais do país. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa vai disponibilizar desde já 5 camas para doentes Covid-19 para ajudar outros hospitais que neste momento se encontram mais pressionados. Em nota enviada aos órgãos de comunicação social, o CHTS esclarece que tem vindo a promover nos últimos dias um conjunto de reorganizações que visam ajudar outras unidades que estão sob pressão. Embora não se possa falar em tranquilidade, atendendo à realidade atual, há outros hospitais com maior pressão e com doentes a necessitar de ajuda. Assim, vão ser disponibilizadas desde já 5 camas para o efeito, acreditando que tal possa alargar-se a mais camas se a incidência da pandemia na região não tiver crescimento nos próximos dias. Lê-se na nota que nos foi enviada que salienta que o CHTS está também em processo de reorganização para aumentar ainda mais a resposta em cuidados intensivos, além do significativo crescimento já efetuado desde o início da pandemia. O Governo irá contratar 3.000 assistentes operacionais para as escolas. O Governo anuncia através da sua página oficial que vai iniciar a contratação de 3.000 assistentes operacionais. Os 3.000 assistentes operacionais que resultam da recente revisão da Portaria de Rácios e do Orçamento do Estado para 2021, em vigor desde 1 de janeiro de 2021, vão começar a ser contratados pelas escolas e autarquias, refere o Governo, sustentando que depois de, em 2017, ter sido aprovada uma nova Portaria de Rácios, o Governo voltou a rever os critérios de atribuição de AO, indo ao encontro das necessidades sinalizadas pelos diferentes agentes educativos. O Governo esclarece ainda que no momento em que o país atravessa uma situação epidemiológica que obriga a esforços acrescidos de toda a população e das escolas em particular, este reforço de trabalhadores é ainda mais significativo, dando o papel preponderante do pessoal de apoio educativo no espaço escolar.
As forças de segurança instauraram 249 autos entre 8 a 14 de janeiro no âmbito do estado de emergência. As forças de segurança, dando cumprimento às determinações do decreto que regulamenta o estado de emergência, instauraram 249 autos entre 8 e 14 de janeiro no âmbito do estado de emergência. Segundo o gabinete do Ministro da Administração Interna, entre a meia-noite do dia 8 de janeiro e as 23h59 do dia 14 de janeiro foram detidas 4 pessoas por crime de desobediência, 3 das quais por violação da obrigação de confinamento obrigatório, tendo no mesmo período sido encerrados 16 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas. Relativamente às contraordenações aplicadas pela GNR e pela PSP, foram instaurados 249 autos no mesmo período, dos quais 7 por incumprimento de uso obrigatório de máscara ou viseira nos transportes públicos, 18 por incumprimento de uso obrigatório de máscara ou viseira nas salas de espetáculos, estabelecimentos públicos e outros, e 60 por incumprimento das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público. Em Lousada, um homem suspeito por violência doméstica e maus tratos a animais ficou com pulseira eletrónica. O homem de 32 anos, que foi detido no dia 18 deste mês pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel, suspeito por violência doméstica e maus tratos a animais de companhia no concelho de Lousada, ficou com pulseira eletrónica. Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, durante o relacionamento, ameaçou de morte e exerceu agressões físicas contra a vítima, sua namorada de 36 anos. Num dos últimos episódios de violência durante a passagem de ano, o suspeito, como forma de humilhação, deitou sobre o corpo da vítima uma garrafa de bebida alcoólica, fazendo com que esta fugisse à procura de ajuda, levando-a a abandonar a residência. Esta semana foram também suspensas as missas presenciais. A Conferência Episcopal Portuguesa anunciou esta quinta-feira em comunicado que, face aos números da crise sanitária que continua a assoberbar o país, irá suspender a partir de sábado as missas presenciais, tendo consciência da extrema gravidade da situação pandémica que estamos a viver no nosso país. Consideramos que é um imperativo moral para todos os cidadãos e particularmente para os cristãos ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação. Nesse sentido, embora lamentando fazê-lo, a Conferência Episcopal Portuguesa determina a suspensão da celebração pública da Eucaristia a partir de 23 de janeiro de 2021, bem como a suspensão de catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto até novas orientações. As dioceses das regiões autónomas dos Açores e da Madeira darão orientações próprias, refere a Conferência Episcopal Portuguesa, que esclarece que estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas celebrativas transmitidas em direto por via digital. Passamos agora para o desporto, mais precisamente ao atletismo. A corrida de Carnaval em Lousada foi adiada. Foi adiada a emblemática corrida de Carnaval de Lousada devido às medidas impostas pelo Governo no combate à pandemia da Covid-19. A prova, organizada pela Run Porto, em conjunto com a Câmara Municipal de Lousada, que estava marcada para dia 14 de fevereiro, não vai realizar-se este ano, já que foi adiada para 2022. A 8ª edição da prova iria contar com a prova de corrida de 10 km e a caminhada de 6. A prova junta anualmente centenas de pessoas mascaradas e anima as ruas da Vila Lousadense com os participantes carnavalescos. Já no handball, o Penafiel foi afastado da Taça de Portugal.
O Clube Handball de Penafiel foi afastado da Taça de Portugal depois de perder por 31-25 frente ao Feirense na segunda eliminatória da Taça de Portugal. Numa partida equilibrada, os penafielenses até foram melhores na primeira parte e estavam a vencer por 11-9 no final da primeira parte. Na segunda metade do encontro, o Feirense respondeu e acabou por eliminar a desvantagem do primeiro tempo. O jogo terminou empatado 23-23 e foi necessário recorrer ao prolongamento. No final do prolongamento, o Clube Handball de Penafiel perdeu por 31-25 e ficou assim sem hipótese de seguir em frente na Taça de Portugal. André Ventura, candidata à presidência da República, esteve presente em Lordelo Paredes no âmbito da sua campanha presidencial. O governo optou pelo mais fácil, que é, depois de não ter cuidado e preparado a pandemia, optou por fechar tudo. E o resultado está à vista, um incumprimento generalizado por parte dos cidadãos, uma desconsideração em relação ao confinamento, mas sobretudo uma deterioração muito rápida da situação económica, o que significa que, por mais medidas que agora procurem implementar, o que vamos ter é uma situação económica nunca antes vista, um confinamento absurdo, que cá vai certamente dar errado, vai mandar mais não sei quantas pessoas para o desemprego, vai deteriorar a situação económica dos pensionistas, dos trabalhadores, das empresas, das famílias, e portanto é tudo aquilo que nós não queremos. Esta semana, o Novo Canal deu voz aos candidatos à presidência da República. Começamos com Vitorino da Silva, mais conhecido por Tino de Rãs. Há uma coisa que eu tenho muito orgulho, as minhas primeiras entrevistas, tanto em papel como em rádio, foi rádios, jornais locais. E foram os jornais locais e as rádios locais que me levaram ao mundo. Eu hoje apareço na Euronews, apareço sou citada em muitas línguas, em Espanha aparece, nunca pensei aparecer em jornais aqui além fronteiras, e o que é certo é que não me esqueço, e mesmo na campanha toda a gente sabe que numa primeira fase eu fui apartado. As pessoas tiveram medo da vez e da voz do povo e sabiam que eu tinha os requisitos. A minha candidatura é uma candidatura igual a todas as outras, e antes de serem aprovadas as candidaturas já tinham marcado entre eles e deixaram-me de fora. E uma coisa que foram as rádios locais, foi a internet, foi a força do Twitter, do Facebook, que fizeram eles mudarem de ideias, e hoje já estou aqui, está a ver, porque vocês não viraram as costas, abriram sempre as portas. Na vez de André Ventura, foi recebido pelo programa especial Informação. Sim, acho que tem que ser olhadas de outra forma. A razão, e eu disse-o também, já o tinha dito ao Novo Canal, mas também ao Porto Canal e a outros, de que a nossa questão não é a regionalização. Se me perguntar, concorda com a descentralização e a desconcentração de competências? Absolutamente. Não queremos é esta regionalização que o PSD e o PS querem impor, porque querem gerar parlamentos regionais, com mais cargos políticos, eventualmente governadores regionais, comissões regionais. Quer dizer, e se nós somos contra o número de cargos políticos que já temos, não queremos aumentá-los ainda mais, multiplicando-os pelas regiões. Agora, se me disser o que tem acontecido em termos de poder central regiões está correto? Não, não está correto. Eu vou-lhe dar um exemplo. Os fundos, quer o Portugal 2020, quer os fundos europeus estruturais, hoje, o que afeta a região de Val de Sousa, mas também o que afeta outras regiões, é decidido no Terreiro do Paço. E isso não faz nenhum sentido. Ou seja, nós temos um bolo para distribuir. E o Terreiro do Paço é que diz para o que é que vai, para apoio à indústria, para apoio ao comércio, para apoio à energia verde, para apoio à... Ou seja, nesse aspecto é que nós precisávamos de uma verdadeira descentralização. Chame-se regionalização, chame-se desconcentração, descentralização. A nossa posição é clara. Já houve um referendo sobre a regionalização. Eu acho que qualquer desconcentração que seja feita tem que ser com referendo. Apenas por respeito. E estou convencido que se for uma campanha positiva, as pessoas até dirão o seu sim, porque percebem o que é que está em causa. Tiago Maia foi outro dos candidatos à presidência da República, presente no programa Data Vénia com Paulo Ferrinho e Paulo Lopes aqui no Novo Canal. Sabe que há aqui algo prévio que eu acho que caberia um presidente fazer e do meu ponto de vista não foi feito ainda, que é ter uma palavra, sim, e no limite até uma palavra que passaria por fazer ver que está aqui em causa um direito constitucional do acesso à saúde, que está a ser posto em causa por preconceito ideológico, do meu ponto de vista, e o Presidente da República deveria ter tido uma palavra já há muito tempo, mas
continua a ser necessária essa palavra, quanto ao uso de toda a capacidade instalada de saúde, nomeadamente, portanto, não só o Serviço Nacional de Saúde, que é público, mas também a oferta do setor social e privado da saúde, que já devia estar há muito tempo a dar resposta aos problemas de saúde do país, que não são só Covid, estamos a enfrentar também um gravíssimo problema de mortes e de consultas e de cirurgias canceladas e de falhas de diagnóstico em todo um outro conjunto de doenças, que também significam uma pandemia neste momento e que também será uma pandemia para o futuro, uma pandemia escondida, tendo em conta, nomeadamente, os diagnósticos oncológicos que não estão a ser feitos neste momento, por exemplo. Terminando a semana e, consequentemente, as entrevistas aos candidatos presidenciais, todos eles foram convidados pelo Novo Canal, recebemos no Data Vénia professor Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República e recandidato. E a maleabilidade do semipresidencialismo é que dá para vários cenários. Dá para, havendo um partido com uma maioria no Parlamento, se apagar a personalidade e o papel do Presidente da República. Com uma coligação no Parlamento, haver um equilíbrio entre o Presidente, o Parlamento e o Governo. Não havendo maioria no Parlamento, o Presidente tem um papel fundamental que é, naturalmente, o de viabilizar a solução governativa, ir acompanhando com maior peso, com magistério mais forte. Havendo, como já aconteceu, uma pulverização, uma fragmentação e uma instabilidade no sistema de partidos, o Presidente aí ter de recorrer à bomba atómica como a dissolução, ou recorrer mais ao veto, ou recorrer mais ao envio para o Tribunal Constitucional, ou ter um poder da palavra mais acentuado. E, portanto, há uma plasticidade no sistema que permite não se pensar no presidencialismo que não existe na Europa, não há nenhum país presidencialista na Europa puro como nos Estados Unidos da América, e também não no parlamentarismo, que ele próprio está a evoluir no sentido do semipresidencialismo. Vamos agora para um curto intervalo publicitário. Voltamos já com Diogo Meirelles e temas da atualidade para comentar. Na reta final desta informação semanal 23 de janeiro de 2021, já tenho na minha companhia, e a primeira vez este ano aqui em estúdio, Diogo Meirelles. Boa noite, Diogo. Olá, boa noite, Fátima. E já agora desejar um bom ano e muito sucesso para o Novo Canal e também sucessos pessoais para ti. E para ti também, são os desejos tanto da equipa do Novo Canal como os meus, porque se estiveres bem, se os nossos comentadores estiverem bem, a equipa do Novo Canal também está. Diogo, o primeiro tema que nos traz hoje é precisamente sobre o setor da educação. Nesta pandemia, mais precisamente a decisão do Governo de suspender o ensino à distância no privado devido a esta situação pandémica. É verdade, esta é uma decisão em que o Governo quer que o denominador comum da educação seja nem o privado nem o público prestem um bom serviço aos nossos alunos. Isto, aliás, até vem no seguimento de uma decisão por parte dos privados de, mesmo antes do Governo decretar o encerramento das escolas, houve instituições de ensino privadas que decidiram encerrar. Aliás, decidiram adotar, encerrar a nível presencial, mas continuar com o ensino à distância. Ou seja, com os métodos que já utilizavam na primeira fase da pandemia. Precisamente, ou seja, aqui até os privados anteciparam-se ao Governo e não quiseram suspender o ensino, mas adotar o ensino à distância, que já tínhamos adotado anteriormente e que sabemos que não é a solução perfeita, mas nesta altura tinha de ser a solução adotada. És contra ou a favor do encerramento das escolas nesta fase? Deveria ter sido mais antecipadamente esta decisão ou não? Esta decisão devia ter sido tomada com mais antecedência. Há um grave problema, esta foi uma semana trágica,
já havia muitos problemas relativamente à gestão que o Governo está a fazer nesta pandemia, que esta semana ficaram todos a nu, ficaram todos muito visíveis, e as pessoas agora começam a perceber as péssimas decisões que o Governo tem vindo a tomar. E neste caso foi preciso chegar a um momento crítico para tomar essa decisão, que já devia ter sido tomada com mais antecedência, porque parece que este Governo, só quando estamos perante números catastróficos, quando estamos perante situações de crise e de catástrofe, é que toma uma decisão. E tomam sempre decisões tardias. Consideras que o Governo age por reação e não por antecipação ao problema? Eu não diria que Já reage. tinhas dito isso. Está sempre a reagir. E isso é um péssimo sinal. Muito bem, Diogo. Aproveitamos este primeiro tópico para falar um bocadinho também da gestão da pandemia e passo a citar aquilo que nos trouxeste: o domínio dos números, o falhanço das decisões e governação a reboque da opinião pública. O facto de encerrarem as escolas também consideraste que foi devido à opinião pública? Certo. Portanto, isto no seguimento do primeiro tópico que nós abordamos, e começando pela questão do Governo estar a governar a reboque da opinião pública, parece que, e até acaba por ser um padrão que nós temos vindo a assistir, que é a opinião pública manifesta-se, depois, passado alguns dias, vão saindo algumas medidas do Governo a dizer ou vamos voltar ao confinamento, ou as escolas vão voltar a encerrar, e passado mais alguns dias realmente isso verifica-se. Já começa a ser aqui um padrão. A opinião pública manifesta-se, o Governo ainda anda a ver o que é que vai fazer, e as decisões vão saindo um bocadinho a conta-gotas e sempre corrermos atrás do prejuízo. E este tipo de governação é muito problemático. Significa que o Governo não está a agir na altura certa e não tem a competência para serem eles próprios a tomar as rédeas do país e tomarem decisões que não sejam apenas em reação àquilo que se vai ouvindo, não só nos órgãos de comunicação social, mas também naquilo que vai surgindo nas redes sociais. Parece que o Governo está sempre à espera de ver as publicações no Facebook e nas redes sociais para depois perceber qual é que é a opinião pública e daí tomar a decisão que será a mais popular. Do primeiro para o segundo confinamento, consideras que a população em geral está mais desleixada destas medidas e de todas as regras que nos são emanadas? Não, eu acho que a população até tem vindo a cumprir. Eu acho que as pessoas percebem o momento crítico, o momento muito difícil que o país atravessa neste momento, e aliás até acho que muito aquilo que se passa, muitos problemas que existem no sistema de saúde, neste caso no Serviço Nacional de Saúde, ainda não se está a mostrar o problema que se vive neste momento nos hospitais, porque eu acho que ainda se está a esconder um bocadinho a azáfama e a dificuldades que os profissionais de saúde têm vindo a enfrentar, porque não é preciso nós ouvirmos testemunhos dos profissionais de saúde para perceber que neste momento estão a viver um momento, não diria difícil, mas é uma coisa que não desejava a ninguém. Isto parece, é difícil. É um momento ultra difícil. Eu não quero imaginar o que é que se passa dentro dos hospitais neste momento. Já havia lacunas anteriormente ao Sistema Nacional de Saúde que neste ano e no ano anterior pandémico sobressaíram ainda mais. Certo. E nós ouvimos sempre os partidos de esquerda a falarem que é preciso investir no Serviço Nacional de Saúde, é preciso apostar na saúde em Portugal. Já venho a dizer isso há muito tempo, mas é engraçado como é que a esquerda tem governado a maior parte dos últimos anos. Nos últimos 40 e tal anos, o Partido Socialista é aquele partido que mais governa no nosso país, e onde é que está o investimento no Serviço Nacional de Saúde? E que nós agora estamos a ver que realmente esse investimento não tem sido feito, como também nas escolas não foi feito. Daí também o Governo, a questão de ter suspendido o ensino à distância, também se deve ao facto de nas escolas públicas o próprio ensino público não estava preparado para essa mudança. E como é que é possível nós admitirmos que os governos de esquerda defendem o serviço de saúde público, defendem a escola pública, e agora, nestes momentos, percebemos que, afinal, não foi isso que tiveram a fazer durante estes últimos anos. Quando referes domínio dos números, estás a falar de quê? Nós vivemos numa sociedade em que a parte dos estudos e dos números, a parte das métricas, nós aí somos muito bons. Portanto, eu acho que não há ninguém neste país, mesmo os próprios
políticos a nível do domínio dos números, qual é que é o número de infectados, qual é que é o número de internamentos, qual é que é o rácio de contágio, enfim, todos esses números nós somos muito bons. Nós temos o completo domínio dessa vertente e isso é bom. É bom para nós tomarmos boas decisões, precisamos de ter na nossa posse números que nos ajudem a decidir ou por um caminho ou por outro. Agora, depois o problema é o que é que nós fazemos com esses números? É que parece que todos nós dominamos os números e neste caso o governo domina os números e depois quando chega a altura de tomar decisões, eu acho que não podiam tomar... Não se tenha em atenção os números. Tem-se atenção aos números, mas tomam-se decisões completamente erradas. E isto é um grave problema para a nossa sociedade. Porque, por um lado, se nós temos a segurança dos dados e das métricas, depois temos a insegurança da incompetência de quem tem de tomar decisões com base nessas métricas. Eu sei que assim agora de repente, se calhar é um bocado confuso, mas consegues-me dar um top 3 de decisões falhadas pelo governo? Um top 3 decisões falhadas. Começo logo pelo primeiro momento, em março do ano passado, em que nós tivemos de confinar, e eu pergunto-me, era necessário termos chegado a determinado ponto para começarmos a fechar fronteiras e para nos começarmos a preparar para a chegada do vírus? Quando nós ouvíamos que o vírus estava a ser espalhado, disseminado na China, depois em Itália, Espanha, era difícil de perceber que mais tarde ou mais cedo iria chegar a Portugal. Nunca mais me esqueço de uma expressão da Ministra da Saúde dizer que o vírus não ia chegar a Portugal ou que o vírus não era contagioso. Mas, o não uso da máscara? Exatamente. Era preciso chegarmos a momentos críticos. Parece que nós só agimos quando as coisas estão muito más. E a questão do planeamento da prevenção, que nós sempre falamos, sempre ouvi falar que o melhor remédio é prevenir. E em Portugal parece que o melhor remédio é sempre, depois de estarmos muito mal, é remediar e enfim, neste caso nem estamos a proteger a saúde, nem estamos a proteger a economia. Mas estavas a perguntar quais é que eram os 3 momentos, o top 3, esse foi o primeiro momento. Portanto, antes do vírus ter chegado cá, nós devíamos ter precavido, devíamos ter tomado ações, como por exemplo outros países tomaram, no caso de Hong Kong, Taiwan, Macau, por exemplo, tomaram medidas em que rapidamente estancaram a propagação do vírus. Nós isso não fizemos. Depois, por outro lado, no momento pós-férias de verão, a segunda vaga. Também aí... Consideras que não foi bem preparado? Também não foi bem preparado. Tivemos aí também um aumento de número de infecções, de número de mortes e de internamentos nessa altura, no comeback pós-férias às escolas, ao trabalho e também à vida com a atual circunstância do novo normal e confesso que aí houve um desleixo mais uma vez. E porquê é que esse foi um momento crítico? Porque realmente depois do verão atravessamos ali uma altura melhor no que diz respeito à crise da pandemia e parece que o governo relaxou. Olhou para os números e viu, bem, isto afinal, nós até estamos aqui num momento relativamente bom e vamos baixar a guarda. E aí foi outro momento que depois esse baixar a guarda levou a novos problemas. E mais recentemente, com o Natal, com a preparação do Natal, e aliás nós falamos disso em dezembro, como é que o governo estava a preparar o período de Natal e de passagem de ano. E as medidas que aí foram tomadas, nos percebemos, passado uma semana, 2 semanas, vieram os resultados. Quais é que foram os resultados e que foram catastróficos. Portanto, estes 3 momentos foram decisivos até ao momento e que demonstram, foram o top 3 das piores decisões que o governo tomou. E aliás, o facto, como é que nós podemos conceber que aos fins de semana os supermercados fechavam às 13 horas. Era difícil perceber que haveria maior concentração de pessoas no fim de semana durante a parte da manhã e à tarde isso já não se verificava, as pessoas não podiam sair à rua, mas concentravam-se todas de manhã. Era também difícil de perceber como é que nós podemos conceber que no momento mais crítico da pandemia vamos ter amanhã eleições presidenciais e no fim de semana passado houve o voto antecipado. Porquê é que não se adiaram as eleições? Por acaso ia-te falar disso só para fechar este segundo tema mais relacionado com a pandemia. Amanhã é dia 24 de janeiro, domingo, dia de eleições. Achas que a taxa de abstenção irá subir neste ano diferente do habitual?
A taxa de abstenção vai subir inequivocamente. Dizem que será por volta dos 70% a 75%, e isso é muito grave. Como é que, em pleno século XXI, em que nunca se defendeu a democracia como agora se está a defender, porque vemos partidos de ambas as extremas, tanto da extrema esquerda como da extrema direita, a emergirem pelo mundo, pela Europa fora e também no nosso país. E a verdade é que temos candidatos completamente diversificados. Exatamente. Nos seus ideais. Nunca antes, na história da nossa democracia, tivemos um espectro tão alargado. E isso rapidamente se percebe, porque no caso das eleições, da forma como os sucessivos governos, e neste caso falando do atual governo do Partido Socialista, como é que tem gerido toda esta situação, percebemos que os do costume não estão a servir para dar conta àquilo que é a governação do país. Como é que não se toma uma decisão no momento em que a palavra de ordem é ficar em casa? Pedimos aos portugueses para saírem e reunirem-se todos numa assembleia de voto ou numa escola ou num pavilhão e a ficar em filas de espera durante 30, 40, uma hora. Como é que nós podemos pedir isso aos portugueses? É um contrassenso. E como é que nós podemos pedir também a representantes do Presidente da Câmara, como é que nós podemos pedir isso a representantes da Câmara Municipal para irem buscar os votos a casas de pessoas que estão em isolamento profilático, que estão confinadas, e depois até chegam lá e as pessoas não estão confinadas. Enfim, é uma desordem onde o Governo, e realmente não queria deixar de registar esta grande insatisfação, porque eu não sei se nós nos apercebemos do nível muito mau que neste momento estamos a viver. Achas que, de certa forma, a gestão desta pandemia também irá afetar o voto dos portugueses? Sem dúvida nenhuma. Eu creio que depois dos portugueses observarem a forma como se tem gerido esta crise, o descontentamento é muito maior, porque as pessoas percebem que nem estamos a ser salvaguardados no que diz respeito à saúde, nem estamos a ser salvaguardados no que diz respeito à economia e ao emprego, e pensam o seguinte: bem, tivemos 40 e tal anos para mostrar que a democracia era aquilo que não servia aos portugueses, e havia determinados partidos que tinham mais competências para governar, e apostaram sucessivamente nos mesmos, e começam a perceber que afinal têm de apostar em alternativas, porque os suspeitos do costume não servem. Muito bem, por último, o último tema que nos traz é os problemas da geração digital. Estudos que apontam que as novas gerações são menos inteligentes que as anteriores. Certo. Eu resolvi trazer este tema para não estarmos sempre a falar da... Primeiro vou-te perguntar quais são as qualidades desta geração digital. Consegues nomear? Consigo nomear as qualidades desta geração digital. Obviamente que tem mais acesso à informação, e o acesso à informação é poder, e logo aí estão mais habilitados. Também acho que é uma geração que tem mais ferramentas ao seu dispor para a aprendizagem. Exatamente, para a aprendizagem, para adquirirem, como se costuma dizer, adquirirem mundo, sem propriamente sair de casa, porque antigamente teríamos de viajar para conhecermos outras realidades, outras culturas, para nos aculturarmos, para conseguirmos obter informação, conhecimento, experiências que noutros países mais desenvolvidos eles tinham a importar para o nosso país. Neste caso não precisamos de sair sequer de casa para nos aculturarmos dessa forma. E depois também acho que esta geração é uma geração de causas, e isso é muito importante. É uma geração que querem ter impacto na sociedade, e isso é muito relevante. Querem ter um impacto não só na sociedade, e não olham para o seu próprio umbigo, não são tão egoístas, e isso é muito positivo. Portanto, eu destacaria como essas as principais qualidades desta geração. Os pontos fortes. E os problemas? O problema, esta questão de nós, e agora voltarmos a confinar e utilizarmos cada vez mais as plataformas digitais, as soluções digitais,
leva também a problemas. E nós temos de perceber que neste momento é uma solução que temos de adotar, mas há problemas que daí advêm e temos já de pensar como é que devemos resolvê-los em vez de, mais uma vez, depois chegarmos a um momento crítico e de reagir novamente. Portanto, eu acho que nós, enquanto sociedade, devemos começar já a pensar nesta problemática desta onda digital. Nós estamos imbuídos em tudo que é digital, ou no telemóvel, ou no computador, ou na televisão, e depois a parte social também neste momento está muito prejudicada e acaba por ser um acumular de situações que prejudicam esta geração digital no seguinte, no quociente de inteligência e no desenvolvimento cognitivo, e que afeta a linguagem, afeta a memória, afeta o sono, por exemplo, e depois aí o bem-estar do indivíduo acaba por estar prejudicado. Isto é uma questão muito importante, porque nós, que sociedade afinal é que nós queremos ter? Queremos ter uma sociedade saudável, queremos ter uma sociedade em que realmente utiliza as novas tecnologias, utiliza os meios digitais, mas também sabe que há determinados limites para essa utilização e há... Como um complemento. E acho que esta discussão, mais do que nunca neste momento, a sociedade deve ter, e faz sentido, senão teremos o prejuízo de termos gerações que poderiam estar melhor preparadas, mas depois, com estes pontos negativos que eu acabei de evidenciar, acabam por os prejudicar na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Muito obrigada, Diogo, pela tua presença aqui no Informação Semanal e pelos temas que nos trouxeste hoje. Obrigado. Quanto a si, desejo-lhe um ótimo fim de semana. Amanhã é dia de eleições. Não se esqueça de votar. É um dever de todos nós. Tenha uma boa noite. Informação semanal com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.